Frente 2, o módulo 47, inscrição e circunscrição de sólidos 1. Bom, quando eu inscrevo, eu coloco dentro. Quando eu circunscrevo, eu coloco fora, tá? Então, vamos ver o exercício que pede, tá? Para podermos trabalhar aí. Ele fala assim, ó, o volume da esfera inscrita num cubo cuja aresta mede 6. Então, se a esfera está inscrita, tá? A esfera está dentro do cubo, certo? Então, ó, a esfera está dentro do cubo. Se ela tivesse circunscrita, ela estaria fora. Então, é mais difícil desenhar do que fazer o exercício. Então, olha lá, eu tenho um cubo, eu vou desenhar aqui bem simplesinho para vocês entenderem aí o exercício, tá? Eu tenho um cubo e eu vou ter depois a esfera dentro desse cubo. Então, olha lá, tenho aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Olha, um cubo bem simplesinho aí, né? Desenhado sem medida, sem nada, tá? Então, esse cubo, ele diz que ele é um cubo de aresta 6. O que quer dizer isso? Eu sei que essa medida aqui é 6. Sei também que essa medida aqui é 6. E eu sei também que essa medida aqui é 6. Porque o cubo é um hexaedro, ele tem as 6 arestas de mesma medida. Muito bem, tá? Nele está inscrito uma esfera. Então, mais ou menos aqui, ó, essa esfera, ela vai bater em todas as faces. Então, ela será mais ou menos isso aqui, ó. Estou desenhando sem compasso, sem nada, né? Então, eu tenho essa esfera aqui, ó, dentro do cubo. Toda vez que eu desenho a esfera, eu sei que ela tem mais ou menos uma, né, profundidade aí que eu tenho que trabalhar. Muito bem. O que o exercício pede? Ele pede justamente, ó, o volume da esfera. Certo? Bom, para trabalhar com o volume da esfera, eu já sei que pela fórmula do volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, como nós já vimos no capítulo sobre esfera, tá? Bom, o que eu tenho de dificuldade aí para achar? Eu não tenho o raio da esfera, mas eu sei que o raio da esfera é essa medida aqui, ó. Esse é o raio da esfera, certo? E o que o raio tem a ver com a aresta, tá? Do cubo. Ele é metade. Então, ó, eu sei que o raio é a metade da aresta. Sempre, hein? Quando eu tiver uma esfera inscrita no cubo. Se a aresta mede 6, dividido por 2, o raio da esfera será 3. Então, agora eu trabalho com o volume. 4/3, o π, ele tá em função do π, tá? 3 ao cubo. Agora, da maneira que quiserem fazer, ó. Se eu tenho 3 aqui, eu cancelo com 1, sobrou 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes 4, 36 π centímetros cúbicos. No caso, a alternativa D. Então, a interpretação aí é tranquila, né? Vamos ver o segundo. A razão entre o volume de uma esfera e o volume do cubo a ela circunscrito.
tá? Então, é o contrário, ó. A razão entre o volume de uma esfera e o volume do cubo a ela circunscrito. É exatamente a mesma coisa, ó. Em palavras diferentes, ó. O volume da esfera e o volume do cubo a ela circunscrito. Então, a esfera continua inscrito no cubo, tá? Então, o que eu vou pensar aí? Eu preciso achar o volume da esfera e o volume do cubo para achar a razão entre um e o outro, tá? Eu vou chamar o volume 1, o volume da esfera, tá? E o volume 2, o volume do cubo, certo? Eles não deram medidas, então eu vou entender que a esfera, o cubo tem aresta A, tá? Então, como é que eu trabalho com o volume do cubo? A ao cubo, simplesmente. Certo? Como que eu trabalho com o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Resta saber qual que é o raio da esfera. Nós já vimos aqui anteriormente que o raio da esfera é a metade da aresta. Então, o que vai ficar? Volume 1 vai ficar 4/3 de π. Quem que é o raio da esfera circunscrita no cubo? Vai ser A sobre 2 elevado ao cubo. Certo? Então, basta trabalhar aí algebricamente, né? Então, o volume 1 será 4/3 de π, A ao cubo, 2 ao cubo dá 8, certo? Então, o volume 1 será 4πA ao cubo por 24, tá? Se eu simplificar por 4, vai ficar o quê? πA ao cubo por 6. Então, o volume da esfera. O que o exercício pede? O exercício pede, eu vou fazer aqui como item 3, o que ele pede? A razão, tá? Do volume da esfera e o volume do cubo. Ou seja, o volume 1 dividido pelo volume 2. O volume da esfera dividido pelo volume do cubo, tá? Quem é o volume 1? É πA ao cubo por 6. Quem é o volume 2? A ao cubo. Então, olha lá, extremos e meios. Então, vai ficar πA ao cubo por 6A ao cubo. Se eu cancelar o A ao cubo, tá? O que eu vou encontrar? π sobre 6. No caso, a alternativa B. Ok? Então, exercício até que tranquilo de fazer, tá? Lembrando o que eu preciso saber, ó. Quando a esfera está inscrita no cubo, o raio é a metade da aresta. Exercício número 3, eu já deixei desenhado porque fica mais fácil de trabalhar e mais rápido por conta do vídeo, tá? Olha o que o exercício pede. Um cilindro circular reto, cuja altura é igual a 12 de diâmetro da base, está inscrito numa esfera. Então, ó, o que ele fala? Que um cilindro, tá? Está inscrito numa esfera. Ou seja, o cilindro está dentro da esfera, tá? Então, pelo desenho aqui já apresentado, né, ó, eu tenho aqui, ó, o cilindro, tá? Ah, é fácil desenhar? Não, não é fácil, por isso que eu já deixei pronto para vocês, tá? O cilindro está dentro da esfera. Então, olha lá, a esfera, tá?
o cilindro dentro da esfera. Quais são os dados, tá? Esse cilindro reto, cuja altura é igual ao diâmetro da base, certo? Então, ó, esse cilindro, ele tem aqui o raio da base medindo R, certo? Se ele tem altura igual ao diâmetro da base, eu posso dizer que o diâmetro da base do cilindro é 2R. A altura também será 2R. Então, é um cilindro equilátero, tá? Sabendo que ele é um cilindro equilátero, o que o exercício pede? A razão entre o volume da esfera e o volume do cilindro, tá? Então, eu preciso achar o volume de cada um, tá? Para achar o volume da esfera, tá? Eu vou chamar aqui, ó, o V1 de volume da esfera, tá? O que eu preciso do V1? 4/3 de πr ao cubo, certo? Mas, o que acontece aí, tá? Para trabalhar para eu poder achar o raio, eu preciso necessariamente, obrigatoriamente, achar o raio que eu não tenho, certo? Então, como é que eu posso trabalhar para achar o raio? Então, vamos entender, tá? Olha, o que acontece aqui, ó. Se eu passar pelo centro, olha só. Se eu passar pelo centro, isso aqui, que está em vermelho, para mim, é o diâmetro da esfera, tá? O diâmetro da esfera vale o dobro do seu raio, certo? O que eu tenho aqui? Olha lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o 2R. O que é? É o diâmetro da base do cilindro, tá? E o que tenho aqui? A altura do cilindro, que vale quanto? 2R também. Aqui é 2R e aqui é 2R. Então, se eu trabalhar um pouquinho aí, ó, se eu perceber aqui, eu tenho Pitágoras para trabalhar, tá? O que eu vou fazer? Achar o Rão em função do R'inho, trabalhando com Pitágoras. Como eu poderia ter trabalhado desse pequeno aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, tá? Ó, Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que eu vou perceber aí? Eu vou usar Rão em função de R'inho, tá? Então, ó, 4R ao quadrado é 4R ao quadrado mais 4R ao quadrado. 4R ao quadrado vai ser 8R ao quadrado, tá? Então, R ao quadrado, 8 por 4, 2R ao quadrado. Raiz, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, raiz quadrada de 2R, então vai ficar o quê? R raiz quadrada de 2. Então, o que eu tenho? O R da esfera vai ser igual ao R'inho raiz quadrada de 2, que é nada mais é que o R'inho, o raio do meu cilindro. Então, agora, eu tenho tudo o que eu preciso, tá? Quem será o volume 1? 4/3 de π. Quem é o R'ão? R raiz quadrada de 2 ao cubo, que eu acabei de achar, tá? Então, o que eu tenho de volume 1? 4/3 de π. R ao cubo, R ao cubo.
tá? Raiz quadrada de 2 ao cubo, eu vou pôr aqui em cima para vocês, ó. Raiz quadrada de 2 ao cubo. Eu sei que é 2 ao quadrado vezes 2, certo? Eu posso cancelar aqui, vai dar o quê? 2 raiz quadrada de 2. Tá? Para fazer a parte, não ter que fazer aqui no próprio exercício. Então, eu sei que R raiz quadrada de 2 ao cubo vai dar R vezes 2 raiz quadrada de 2, certo? Então, o que eu vou ter como volume 1? Tá? 4 vezes 2, 8 π, certo? Raiz quadrada de 2R ao cubo sobre 3. Tudo certo, mas nada resolvido, né? Porque o que o exercício pede? O volume da esfera, a razão entre o volume da esfera e o volume do cilindro. Então, eu preciso achar agora o volume do cilindro. Então, vou fazer a parte aqui, o volume do cilindro. Então, olha lá, o item 2. O item 2, eu tenho o volume 2, que é o volume do cilindro. Como que eu calculo o volume do cilindro? Eu sei que é área da base vezes a altura, tá? A área da base é um círculo, πr ao quadrado vezes h. Muito bem. Qual é o raio do cilindro? É o raio. Qual é a altura do cilindro? É 2r, tá? Que foi dado aí. Então, o volume 2 será πr ao quadrado vezes o h, que é 2r. Então, quem será o volume 2? Vai ser 2πr ao cubo. Ok? Agora, nós vamos finalizar pedindo a razão entre os volumes. Eu sei que razão é um pelo outro. Então, a razão entre o volume da esfera pelo volume do cilindro. O volume da esfera é 1, o volume do cilindro é o 2. Razão é fração. Então, olha lá, quem é o volume 1? É tudo aquilo, ó. 8π raiz de 2r ao cubo sobre 3, dividido pelo volume 2, que é 2πr ao cubo. Isso? Extremos e meios, como manda a nossa história. Vai ficar tudo isso vezes 1, dá tudo isso. E 3 vezes 2πr ao cubo, eu posso pôr aqui, ó, 3 vezes 2πr ao cubo. E cancelo o que eu posso. O que eu posso cancelar? Π com π, r ao cubo com r ao cubo, correto? Então, agora, eu posso simplificar isso aqui, ó. 8 por 2 dá 4. Então, ficou o quê? 4 raiz quadrada de 2 sobre 3. Certo? Então, no caso, alternativa A. Seguindo, exercício assim, bem Unicamp mesmo, né? Um exercício bem algébrico, tá? E seguindo o nosso último exercício, número 4, olha o que ele fala. Eu já deixei desenhado também apenas para facilitar, tá? Um fabricante de molhos enlata seus produtos em embalagem cilíndrica circular reta e, posteriormente, encaixota uma a uma em embalagens cúbicas de 10 centímetros de aresta. Então, o que ele está dizendo aqui, tá? Que o cilindro, tá? Está dentro de uma caixa cúbica. O cilindro está inscrito no cubo, certo? Então, vamos lá, pelo nosso desenho, tá? O cilindro, que é este aqui, tá? Ó, deixei desenhado para facilitar, tá? Ele está dentro de um cubo,
Então, olha lá, o nosso cubo, eu tô sem, a tinta rosa tá ruinzinha. Olha lá, dentro de um cubo. Tá? Vamos ver o que fala os dados aí. Ele fala assim, ó, em embalagens cúbicas de 10 centímetros de aresta. Então, olha lá, tem 10 centímetros, 10 centímetros, e aqui também eu sei que é 10 centímetros, tá? Se as faces da caixa cúbica tangenciam a embalagem cilíndrica, então a pessoa que adquire este molho pela aparência externa da caixa está sendo lesada em aproximadamente. Então, percebem que esses cantinhos aqui, ó, né, não tem molho, porque se eu for comprar pela aparência da caixa, eu percebo que eu vou perder alguma coisa, né? Apenas um detalhe aí, tá? Então, ele quer saber isso. Então, quem que é essa perda aqui? Seria o volume da caixa menos o volume do cilindro, ok? Então, vamos ver, vamos trabalhar, tá? Se eu tô colocando um cilindro aqui dentro e ele se encaixa perfeitamente, a altura do cilindro é o mesmo da caixa. E o raio do cilindro é a metade da aresta da caixa, tá? Então, vamos lá, ó. Vou chamar de volume 1 o cubo. Como que eu calculo o volume do cubo? Eu sei que é A ao cubo, então volume 1, 10 ao cubo. Eu tenho o volume 1 como o quê? 1000 centímetros cúbicos. Certo? Aí, eu vou chamar como item 2, o volume 2, o cilindro, tá? O cilindro, eu sei que é área da base vezes altura, ou seja, πr ao quadrado h, tá? Então, volume 2, π vezes o raio do cilindro é 5 e a altura do cilindro é 10, certo? Então, eu tenho lá 5 ao quadrado, 25 vezes 10. O volume 2 seria o quê? 250 π centímetros cúbicos. Certo? Eu preciso saber quanto que eu tô perdendo aí. Então, eu vou subtrair um pelo outro, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? O volume final seria o volume do cubo menos o volume do cilindro, certo? Então, ó, o volume 1 menos o volume 2. Quem é o volume 1? 1000. Quem é o volume 2? Ele é 250 π. Então, é isso que eu estou perdendo. Ele quer saber quanto vale isso aí que eu estou perdendo em relação à caixa, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma razão. O volume final dividido pelo volume da caixa, que é 1. Quem que é o volume final? 1000 menos 250 π dividido pelo volume da caixa, que é quanto? 1000. Certo? É um pouco estranho esse exercício porque aparece o π aí, né? Aqui eu posso pôr em evidência o fator comum, que é 250. 1000 por 250 dá 4. 250 por 250 dá π por 1000. Certo? Então, agora vocês percebem que dá para dividir. 250 por 1000 vai dar o quê? 4 menos π por 4, porque 1000 dividido por 4 dá, por 250 dá 4. Então, agora dá para eu trabalhar. 4 menos, qual é o valor do π? 3,14. Ah, podia ter feito isso antes? Podia, mas ficaria mais fácil aqui, tá? 4 menos 3,14, 0,86. Dividido por 4 vai dar 0,215. Mas eu quero em percentual.
que o 215 em percentual é? É 215 por 1, 2, 3 por 1000. Então, eu tenho milesimal, eu preciso decimal. Cancelo uma casa aqui, volto uma casa para cá. Então, agora eu tenho 21,5 por 100, que é o quê? 21,5%. No caso, a alternativa B.